Bem-vindo ao podcast EBD, Escola Bíblicas Dominical, Igreja Assembleia de Deus o Precursor, bairro Jardim Tropical na Avenida Paraíso, número 118 em São José de Ribamar, Maranhão, Brasil. Vamos falar da lição 10, do quarto trimestre, Espírito, o âmago da vida humana, texto áureo, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias capítulo 12. Versículo 1. Verdade prática, uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que é, central para entender a natureza humana, pelo menos do ponto de vista de certas tradições teológicas. O que é, afinal, o espírito? A gente usa essa palavra o tempo todo, mas as fontes que nós recebemos para esta análise o descrevem como, olha só, o âmago da vida humana. O material é um compilado de estudos, né? Tudo baseado em textos bíblicos de Gênesis a Zacarias e chega até os Evangelhos. E a nossa missão aqui é destrinchar essa ideia. Como é que essas fontes definem o espírito? Qual a diferença dele para a alma, para o corpo? E talvez o mais importante, porque isso importaria no nosso dia a dia. E para começar, acho que a gente tem que ir direto para uma das imagens mais fortes da literatura ocidental, lá em Gênesis. Um ser humano feito do pó, sabe? Completamente inerte, que só se torna vivo quando recebe o que o texto chama de sopro divino. É esse momento que dá o pontapé inicial na nossa conversa. Ok, vamos analisar isso. O que me chama a atenção é que o material ressalta uma diferença crucial. Para criar o universo, a narrativa descreve ordens, tipo, haja luz. Mas para a humanidade tem um ato íntimo, direto, esse tal de sopro. O que essa distinção diz sobre a natureza do espírito, segundo essa visão? Olha, o fascinante aqui, e que as fontes exploram a fundo, é que esse ato é descrito como a infusão de algo divino na matéria. É o que transforma, digamos, o boneco de barro em alma vivente. O espírito, nessa perspectiva, não é só uma força vital, é a parte mais profunda do ser. A interface que, segundo os textos, permite uma conexão direta com o Criador. A vida entra pelo espírito, aí ela anima a alma, que seria o nosso centro de personalidade, emoções, vontade, e, por fim, se expressa através do corpo. Certo, mas na prática isso ainda soa um pouco abstrato. Se eu sinto tristeza ou alegria, isso é minha alma ou meu espírito? Se eu tenho uma intuição muito forte, de onde ela vem? As fontes dão alguma pista de como diferenciar essas experiências ou é puramente teórico? Essa é a pergunta de $1 milhão. E as fontes reconhecem essa complexidade toda. Elas apontam que no Antigo Testamento, por exemplo, os termos hebraicos ruá, para espírito, e nefesh, para alma, são usados às vezes de forma quase sinônima, para descrever a parte imaterial da pessoa, sabe? É uma visão mais holística. Ah, então a confusão é antiga. Exatamente. Contudo, o material argumenta que mesmo lá já existem pistas de uma distinção. Cita, por exemplo, Zacarias 12, que diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele, como se fosse um componente específico. Ou Eclesiastes 12, que fala do corpo voltando ao pó e o espírito voltando a Deus, que o deu. Isso sugere que o espírito tem uma origem e um destino diferentes do corpo. E o Novo Testamento, pelo que eu entendi do material, tenta deixar essa distinção ainda mais clara, é isso mesmo? Sim, ele se torna bem mais explícito. As fontes focam em duas passagens que são, cruciais para essa doutrina. A primeira é 1 Tessalonicenses 5:23, que fala na conservação de espírito, alma e corpo, tratando-os como três componentes distintos. A segunda, em Hebreus 4:12, é ainda mais radical. Diz que a palavra de Deus é tão penetrante que consegue chegar na divisão da alma e do espírito. Peraí, divisão da alma e do espírito? Isso sugere que a fronteira entre os dois é quase imperceptível. É como tentar separar a luz do calor numa chama. É uma analogia perfeita. A fronteira é sutil. E segundo essa visão, que é chamada de tricotomia, a ideia de que somos seres de três partes só pode ser discernida espiritualmente. Agora, se a gente conecta isso a um quadro maior, essa não é só uma curiosidade teológica, sabe? Essa distinção teve consequências enormes ao longo da história. Como assim? O material alerta para distorções que surgiram dessa ideia.
Por exemplo, os gnósticos, um grupo filosófico-religioso dos primeiros séculos. Eles pegaram essa ideia e levaram ao extremo. Diziam: se o espírito vem de Deus, ele é puro, imune ao pecado, só o corpo e a alma são corruptos. Outro grupo, os apolinarianos, argumentavam que em Cristo o espírito humano tinha sido totalmente substituído pelo Logos divino. E por que esse debate antigo importa hoje? Porque ele não morreu. A ideia gnóstica, por exemplo, ecoa hoje em certas mentalidades de sou espiritual, mas não religioso, sabe? Onde a espiritualidade pessoal é vista como algo puro, infalível e totalmente separada das ações concretas do dia a dia. É como dizer, meu espírito tá ótimo, o problema é o meu corpo que faz coisas erradas. As fontes alertam que essa separação é uma distorção perigosa. Entendi. Então, essa visão de espírito, alma e corpo é de uma unidade complexa, não de partes que podem ser isoladas. Isso me leva a outra questão. Se o espírito é essa centelha, essa interface com o divino, como é que ele se relaciona com o pecado? Geralmente a gente pensa em pecado como uma ação errada, algo que o corpo faz, ou um pensamento ruim que a alma produz. E o material argumenta que essa é uma visão incompleta. Ele introduz o conceito de pecados do espírito, que seriam a raiz de todo o resto. Espere um pouco. Orgulho, arrogância, inveja, muita gente descreveria isso como traços de personalidade, problemas de ego, o que torna isso um pecado do espírito e não apenas um problema da alma, da nossa psique. A distinção que as fontes fazem é sobre a origem da falha. Um problema psicológico, na alma, pode ser uma ferida, um trauma, uma forma distorcida de pensar. Mas um pecado do espírito, nessa visão, é mais fundamental. É uma questão de orientação. Orgulho, por exemplo, não é só ter uma autoestima inflada. É, na sua raiz espiritual, a tentativa do ser humano de se colocar no lugar de Deus. É uma declaração de autossuficiência. A soberba é a recusa em se submeter a qualquer autoridade maior. A inveja é o ressentimento contra a bondade divina na vida de outra pessoa. Ou seja, são atitudes que não dizem respeito apenas às nossas relações com os outros, mas à nossa relação fundamental com o Criador. Exatamente. A análise sugere que esses pecados são mais sutis, mas infinitamente mais destrutivos, porque envenenam a fonte. Eles são a causa de problemas externos, como brigas e fofocas, mas o problema real é essa atitude interna de rebeldia. É por isso que o material diz que a mudança ou a santificação precisa acontecer de dentro para fora. Faz sentido. Se o problema está na fundação, não adianta ficar só pintando as paredes. É a analogia perfeita. Uma mudança que foca só no comportamento externo, vou parar de fazer X ou vou começar a fazer Y, sem tratar dessa raiz, é vista como mero legalismo. É como tentar consertar um computador só reiniciando ele, quando o problema é um vírus no sistema. A verdadeira transformação, segundo os textos, começa no espírito. E se a raiz do problema é tão profunda, tão fundamental, como essa força do pecado é vencida? Não parece ser algo que a força de vontade consiga resolver? E a resposta das fontes é um sonoro não consegue mesmo. A solução apresentada não é o esforço humano, mas a dependência da graça divina. A passagem central citada é de Romanos 8,2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. A ideia é que há uma força espiritual, a lei do pecado, operando em nós, e ela só pode ser vencida por uma força espiritual superior, a lei do Espírito de vida. O caminho proposto é o da humildade e da mansidão, que são o antídoto direto para o orgulho e a arrogância, os pecados do espírito. Isso me parece um processo contínuo, quase uma jornada de vida. Mas as fontes falam de um ponto de partida, um evento específico que inicia tudo isso, certo? É aí que entra a ideia do novo nascimento. Exato. Ele é apresentado como o ponto de partida indispensável, o boot do sistema.
é descrito não como uma melhoria ou uma reforma do velho espírito, mas como um ato divino que regenera, que cria vida onde havia morte espiritual. O exemplo clássico que o material usa é o de Nicodemos, no Evangelho de João. Ah, o mestre religioso, um intelectual? Alguém que deveria entender de tudo isso. E essa é a ironia da coisa. Ele era o melhor que a religião humana podia produzir. Conhecedor da lei, moralmente reto, e mesmo assim, quando ouve sobre nascer de novo, ele fica completamente perdido. Ele só consegue pensar em termos físicos. Como alguém pode nascer sendo velho? Pode entrar no ventre da mãe uma segunda vez? Ele está preso no paradigma do que se pode ver e tocar. E essa dificuldade de entender o espiritual em vez do físico aparece de novo e de novo. O material também cita a história da mulher samaritana. Precisamente. A conversa começa sobre água física, de um poço, e depois muda para adoração. A preocupação dela é totalmente geográfica, física. Onde é o lugar certo para adorar? Aqui, no Monte Gerizim, ou lá em Jerusalém? Ela está discutindo o hardware da religião. E a resposta que ela recebe... muda completamente o jogo. Totalmente. A resposta que ela ouve redireciona toda a discussão sobre religião. Diz que a adoração autêntica não está ligada a um monte, a um templo ou a um ritual. A citação-chave que as fontes martelam é João 4:24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que na prática quer dizer que a adoração verdadeira não é sobre o que a pessoa faz por fora, mas sobre o que ela é por dentro. A condição do espírito é mais importante que a localização do corpo. Exatamente. A conclusão do material é que a adoração que agrada a Deus, segundo essa visão, nasce de um espírito quebrantado e contrito, como diz o Salmo 51. Esse quebrantado não significa destruído, mas sim humilde, aberto, sem máscaras. É uma adoração que vem da sinceridade, sem a pretensão de impressionar os outros ou de cumprir um protocolo. É a diferença entre ler um discurso de amor escrito por outra pessoa e dizer eu te amo com o coração. Ok, então vamos tentar sintetizar. A gente viajou da criação no pó da terra, passou pela estrutura do ser humano, mergulhou na raiz do pecado e terminou na essência da adoração. Qual é a grande linha que conecta todos esses pontos? O grande insight aqui, a meu ver, é que, segundo essa visão, a ansiedade, a falta de propósito que muitos sentem não são apenas problemas psicológicos, da alma, ou físicos, do corpo. Eles podem ser, fundamentalmente, um sintoma de um espírito desconectado de sua fonte. A proposta desses textos é que a solução mais profunda não está em tratar só a mente ou o corpo, mas em realinhar essa dimensão espiritual primeiro. O ser humano é, em sua essência, um ser espiritual. E ignorar isso seria como um peixe tentando entender a própria sede sem saber o que é água. Entendo a perspectiva das fontes, mas para muita gente hoje, a ideia de um espírito separado da mente é difícil de aceitar, né? A neurociência diria que tudo, identidade, moralidade, até experiências que a gente chama de espirituais, acontece no cérebro, nos processos químicos e elétricos. Como essa visão teológica dialoga com o mundo mais materialista em que vivemos? É uma tensão real e muito importante. E eu acho que a resposta, do ponto de vista do material que analisamos, não seria negar a neurociência. A resposta seria que a ciência descreve o como, o mecanismo. Ela pode mapear qual área do cérebro se acende durante a meditação ou a oração. Mas a teologia tenta responder ao porquê e ao para quê. Ela lida com significado, propósito. Uma não necessariamente invalida a outra, sabe? Elas operam em níveis diferentes de explicação. A ciência pode explicar a mecânica de um piano, as vibrações das cordas, a física do som. Mas ela não pode explicar a beleza da música de Chopin. A beleza pertence a outra categoria de experiência. Para estas fontes, o espírito é essa dimensão onde a música da vida acontece.
Isso nos deixa com uma reflexão final bem poderosa. Sim, e eu levanto uma questão que vai além da teologia. Se, como propõem essas fontes, o espírito é a parte mais profunda e essencial de uma pessoa, como é que as nossas prioridades diárias, os nossos relacionamentos e o nosso próprio senso de identidade mudariam se a vida fosse vivida de forma mais consciente a partir desse núcleo? Em vez de ser guiada primariamente pelos nossos estados físicos, que são frágeis, ou pelas nossas emoções, que, vamos combinar, são bem voláteis?